Oi, pessoal, a paz do Senhor. Cheguei, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o milênio. Então eu vou tentar ser breve, porque sempre quando eu digo que vou tentar, não dá não. Sempre eu faço 1 hora de live, tem gente que não gosta. Mas é assim, tem gente que passa o dia todo no celular vendo besteira, na hora da live não fica, né? Não presta atenção. A paz do Senhor, irmão Jairo, tá aqui hoje. E a paz do Senhor, irmã Elizabeth chegou na hora certa, glória a Deus. Eu tenho o costume de fazer minhas lives sempre à tarde, gente. Eu nunca gosto de fazer à noite, porque tem muito barulho aqui das vizinhanças, aí atrapalha muito a live, tá bom? Então nós vamos falar do milênio. Para chegar na parte do milênio, eu preciso explicar para vocês a parte em que vai acontecer o milênio, quando é que acontece. Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos para poder entender. Tem muita gente que espera o milênio de uma forma, mas a gente tem que ver o que a Bíblia fala sobre esse milênio. E então, nós vamos ler, primeiramente, no capítulo de João. João é um capítulo muito bom, no capítulo 14 de João, onde Jesus está dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa palavra aqui já lança por terra aquele povo que diz, não tem que crer em Jesus não, tem que crer só em Deus, não tem que adorar Jesus não, tem que adorar só a Deus. Está aqui, tem que crer nele mesmo. Credes em Deus? Creia também em mim, ele diz. Aí que ele afirma, na casa do meu pai há muitas moradas. Onde é que o pai de Jesus mora, que é o nosso Deus? No céu. Pronto, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ou seja, se não tivesse muitas moradas, eu teria dito. Entendeu? E ele diz assim, eu vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele já está falando do retorno dele. Virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pronto. É assim que acontece o que vai acontecer no milênio. O milênio é o quê? É depois do arrebatamento vem o milênio. Então o arrebatamento é exatamente depois do reinado do anticristo. O reinado do anticristo acontece, Jesus vem sobre os montes das oliveiras. O que acontece depois disso? Nós vamos para Apocalipse 19. Aí Jesus está vindo com todo o seu exército de anjos. Ali não é a igreja, é o exército do céu, que é os anjos. A igreja não é um exército, a igreja é uma noiva. Jesus arrebata sua noiva para a glória nos ares. A noiva fica nos ares com um corpo de glória, porque se a gente fosse ficar na terra, não precisaria ser transformado, porque o corpo da terra é esse aqui. Então, se Jesus vem e nós seremos todos transformados, é porque nós realmente não ficaremos aqui, porque nós receberemos um corpo de glória para poder viver na glória. Aí, quando Jesus vem, que arrebatou a igreja, o que ele faz? Apocalipse 19, no capítulo 19, versículo 19, diz assim, vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra ao que estava sentado sobre o cavalo branco e o seu exército. Porém a besta, ou seja, o anticristo, foi preso, junto com o anticristo, o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com que enganou as nações e também enganou aqueles que receberam a marca da besta, ou seja, a marca do anticristo, e aqueles também que adoraram a imagem do anticristo. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. Pronto. E o que acontece com quem recebeu a marca da besta? Está aqui, o versículo 21. Esses demais foram mortos com a espada que sai da boca de Jesus, aquele que está sentado sobre o cavalo branco. Então todas as aves do céu se fartaram. Então o que acontece com o resto que não sobe no arrebatamento? Primeira coisa, todos os outros que receberam a marca da besta morrerão. Não escapa um, morrerão. Vai tudo de morrer. Mas o anticristo e o falso profeta, a Bíblia está dizendo, foi lançado vivo no lago de fogo. Pronto. E aí tem um povo que vai ficar. Tá aqui, Mateus 25.
Mateus 25 está falando de quê? Das 10 virgens. 10. É um número que Deus vai dar para uma totalidade de crente. Este povo aqui, das 10 virgens, é crente, porque somente os crentes estão esperando o arrebatamento. O mundo não espera arrebatamento, o povo do anticristo não espera arrebatamento. E então, o que acontece? Aí, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 29, diz assim, ó, mas as prudentes responderam, não, então saia, não seja para que nos falte. Então vá, aqueles que vendem, compre azeite para vocês. Então ela indo comprar, chegou o noivo. E assim, a que estavam preparadas, subiram para bordas do cordeiro. E a porta se fechou. Pronto. Se a porta se fechou, o que é? Não tem mais salvação, acabou. E então, chegando as outras virgens nécias, disseram, batendo na porta, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse assim, em verdade, não vos conheço. Então, a Bíblia está dizendo que 5 dessas crentes sobe e 5 fica. Vamos supor que existe no mundo todo 5 é muito, né? Mas vamos botar 5. 5 bilhões de crentes. 5 bilhões de crentes. Então, de 5 bilhões de crentes, apenas 2,5 sobe. A metade fica. Sendo que essas outras vão morrer, né? A maioria dos crentes mesmo vão morrer. Então, os crentes que ficarem vivos até a vinda de Jesus e resistir à grande tribulação, dos que ficarem vivos, a maioria ainda fica. Ainda fica. Ficou no mundo. Ficou no mundo, o anticristo foi para o lago de fogo, o falso profeta foi para o lago de fogo, quem recebeu a marca da besta, todos morreram. Imagina a podridão que vai estar a terra de tanta gente morta. Tanta gente morta em um único dia, porque Jesus vai matar todos. É o que a gente leu em Apocalipse 19. Jesus mata todinho os adoradores da besta. Então a Bíblia está falando das 10 virgens, vai ficar pelo menos 5. Ou seja, não é 5 na totalidade. É o tanto de crente que vai estar vivo e ainda não vai estar preparado para ser arrebatado. Você vê como o arrebatamento é uma coisa muito extraordinária, que não é para qualquer um, não é porque é crente, não é porque vai à igreja, não é porque diz a Senhor, Senhor, não é porque canta, e nem é porque prega, é porque é santo. Essas não estavam preparadas, viu? Se desviaram o olhar, a atenção, o coração, então fica essas crentes. Então o milênio começa aí. Como é que começa o milênio? Logo após o arrebatamento. O arrebatamento é para onde? Não é para Jerusalém. Jesus não vem reinar aqui. Jesus vem para levar a sua igreja aonde que a gente viu aqui em João. João, no capítulo 14, Jesus está dizendo, vou preparar um lugar. Quando este lugar estiver preparado, virei vos buscar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Ele está afirmando que ele vem nos buscar para este lugar, que já está preparado. Então Jesus não vai reinar em Israel. Israel vai ser totalmente destruído, porque se tornará a grande Babilônia. Totalmente destruído. Então Jesus vem e nos leva para as bordas do Cordeiro na eternidade e começa o milênio. O milênio vai ser aonde? Na terra. Mas o reinado de Cristo não é na terra, é na glória. As bordas do Cordeiro não é na terra, é na glória. Por que na terra é o milênio? Porque na terra é que tem dia, mês e ano. No céu não tem dia, mês e ano. No céu é apenas um dia. Lá no céu é o primeiro dia, desde que Deus criou o mundo, ainda está lá. No primeiro dia vai ser o primeiro dia para toda a eternidade. Então, quando completar os 1000 anos da terra, é que vai vir o juízo final. Então, durante esse milênio, que aquelas pessoas que não subiram no arrebatamento ficou na terra, o que acontece com elas? É elas que vão pregar para as pessoas que vão nascer. Porque vai nascer muita gente. Vai nascer muita gente ainda depois do arrebatamento. Tem gente que diz assim, não vai ficar mais terra, não vai ficar mais ninguém. Vai sim, porque a Bíblia está dizendo que vai ficar. E não é só um texto, é vários textos. Tanto agora no texto de Mateus 25, está dizendo que as virgens imprudentes não subiram, ficaram aqui na terra. E aí Apocalipse também vai falar exatamente disso aqui, ó. Agora nós vamos para Apocalipse 21. Sempre eu falo do 22, mas exatamente o 22, contando os detalhes lá da eternidade. Apocalipse 22 está dizendo exatamente isto. Aliás, 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram.
Ah, essa terra não vai se acabar. Vai, tá aqui. O próprio texto está dizendo. O primeiro céu, que é esse que nós estamos vendo, a primeira terra, que é essa que nós estamos vivendo, passaram. Porque eis que tudo se fez novo. O que é fez novo? Fez um novo céu, fez uma nova terra. Porque o plano de Deus para a humanidade era exatamente criar seres perfeitos como nós. Criou uma terra perfeita, colocou um homem perfeito. Mas o que acontece? Esse homem perfeito caiu, pecou. E o pecado abriu a porta para o diabo entrar no mundo. Então Adão perdeu essa terra para o diabo. Quem reina agora nessa terra é o diabo. Jesus não vem reinar em cima dos restos de Satanás. Até porque aqui, quando o anticristo começar o reinado dele, aqui se tornará morada de demônios. Jesus vem reinar na morada de demônios. Não faz sentido. O povo que crê que Jesus é limitado apenas nessa vida. Se Jesus viesse para reinar aqui, teria começado o reinado dele quando ele começou lá a pregar. Não precisaria ter morrido, começaria o reinado dele. Mas ele fala o quê? O meu reino não é neste mundo. Porque se fosse, Deus mandaria anjos em meu favor. Ele veio mesmo para cumprir um propósito, para nos resgatar. E o preço foi alto demais. Aí ele foi preparar um lugar. E o que ele afirma para nós em João 14? Quando este lugar estiver preparado, eu virei vos buscar. Não, ele não está dizendo, eu virei trazer os anjos para morar com vocês. Eu virei trazer uma nova Jerusalém para vocês. Não, eu virei buscar. Ele está afirmando, eu virei vos buscar. E ele ainda diz assim, ó, para onde eu estiver, estejais vós também. Né? Então o povo que pensa em Jesus só nessa vida é os mais miseráveis. E é como está escrito aqui, olha, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, se pensarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só, em que decadência de nível espiritual você está? Em ser os mais miseráveis de todos os homens, pensando que Jesus vai vir reinar aqui em Israel. Quem vem reinar em Israel é o anticristo. Por isso que muitos adorarão o anticristo pensando, é Jesus. Porque Jesus disse que eu vinha reinar aqui, mas Jesus nunca disse isso. Jesus disse, olha, eu vou preparar um lugar. Quando este lugar estiver preparado, eu virei vos buscar. Ele está prometendo não vir para reinar. Ele não está dizendo, eu virei para reinar. Não, eu virei buscar vocês, tirar vocês daí, para colocar em um reino celestial. Então, quando a gente está lendo aqui, meus irmãos, Apocalipse 21, o próprio apóstolo João diz, eu vi um novo céu. E ainda viu também a nova terra. É a nova terra perfeita, sem pecado, porque o pecado já entrou nessa terra, não é mais perfeita. E a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem. Então, não é aqui, porque aqui todo mundo já viu, até o mundo já viu. Não desceu nem ao coração dos salvos o que Deus tem preparado para nós. Imagina se Deus vai deixar o ímpio saber como é. Não, Deus não deixa. Então não é aqui. Se apegue com Jesus na eternidade, não aqui. Quem vem reinar aqui com todo o esplendor de riqueza é Satanás. Porque o príncipe deste mundo é Satanás. E já está aqui no nosso meio. Então, quando a paz e o arrebatamento, começa o milênio aqui. O milênio se conta aqui, porque é aqui que tem dias, meses e ano. Na eternidade, no céu, não tem dias, meses e anos. Enquanto nós sobe lá para cear nas bordas do Cordeiro, terminou, foi a ceia, nós já estamos voltando. Voltando não, né? Já está acabando o mundo. Porque nós não vamos voltar. Não vai voltar para essa terra, vai se acabar. A Bíblia está dizendo aqui, olha, porque o mar já não existe, a terra já não existe, o céu já não existe, porque todas estas coisas já se passou. Ou seja, ele está dando um detalhe dizendo assim, ó, porque as primeiras coisas já não existem. As primeiras coisas, gente, é esse plano terreno. Essa terra que nós vemos é apenas um plano terreno. Esse corpo que nós temos faz parte do plano terreno. Por isso que nós vamos receber um corpo espiritual, um corpo de glória, perfeito, incorruptível. Porque faz parte de um plano espiritual. A nova terra que nós vamos morar é uma terra perfeita. Porque faz parte de um plano espiritual.
Tanto é que a Bíblia diz que lá não vai entrar pecado, mas não vai entrar nada que não presta lá. Por isso que só vai entrar lá, meus irmãos, se esforçar. Mas é se esforçar. Nem que perca a tua vida mesmo, mas garanta a salvação. Nem que seja com a vida. Porque para entrar lá não vai ser de qualquer jeito, não. Ah, porque Jesus já morreu por mim. Não é só isso não, viu? Não é só isso não. Você ainda é responsável pela tua salvação. Em se dedicar para Deus para poder ser salvo. Aconteça o que acontecer, se apegar com Deus até o fim. Imagina se você perder a eternidade com Cristo, nunca mais você vai ter mais chance. Você não sabe o que é a eternidade. Só vai saber quando chegar lá. E se não chegar lá, nunca vai saber. Então, pronto, a igreja sobe no arrebatamento. Tá lá, ceando, oh glória, que maravilha. Os anjos vão estar lá, mas Jesus faz a questão de estar servindo a sua noiva. Veremos o seu rosto como ele é. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Gente, que maravilha, que glória, sabendo que isso aqui já está se aproximando desse dia. Que maravilha que Deus nos escolheu. Que maravilha que nós não estamos no mundo. Que maravilha que nós não estamos em outra religião. Nós estamos com Cristo porque é vinda já as bordas do Cordeiro. Os sinais já estão aí. A natureza já está clamando, pregando. Acorda, igreja, porque já é vinda as bordas do Cordeiro. Mas a noiva ainda não se aprontou. A noiva ainda não se aprontou. Vai se aprontar na grande tribulação. Então, Jesus arrebatando a igreja, enquanto a igreja está lá, festejando na glória, oh, aleluia. E então começa o milênio na terra. O tempo da existência da terra é apenas 7.000 anos. Porque em 6 dias, Deus criou a terra e no 7º descansou. Pronto. Então, nós estamos agora no 5º milênio. O calendário exato do mundo é o calendário judaico. Para quem diz que esse povo não existe, esse povo não é os judeus, é o povo eleito de Deus. É o calendário exato da existência de Adão até nós. É claro, do tempo de Adão. O tempo em que Adão ficou dentro do paraíso não tem contagem. Ninguém sabe quanto tempo ele ficou por ali. Se conta a partir do momento que ele sai do paraíso. Porém, assim como Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou, vai ser exatamente assim. Acabou a terra, no 7º já era. Nós estamos no 5º milênio. Jesus vem a buscar a noiva dele no 5º milênio. Enquanto a noiva de Cristo está nas bordas do Cordeiro festejando, aí começa na terra o 6º milênio. Passa 1000 anos. Passando-se 1000 anos, vem o juízo final, acabou a terra, acabou esse céu aqui, porque esse céu aqui, como um jornal, se desenrolará, desfará, a Bíblia fala em vários contextos, que eu não separei muito os textos, mas a Bíblia fala exatamente que todas essas coisas que nós vemos no céu, como estrondo, se desfará, entende? Então nós estamos já beirando sim o arrebatamento, mas não agora. Antes do reinado do anticristo, não tem como ter arrebatamento antes do reinado do anticristo. Não tem, porque Jesus vai vir para poder destruir ele e ele já está aqui. E não pode destruir ele antes dele reinar. Entendeu? Então vamos lá. O que acontece na terra depois que Jesus tirou a igreja da terra? O que acontece? No que nós vemos em Apocalipse 19, é quando Jesus vem, que arrebata a igreja. Jesus lança o anticristo e o falso profeta vivo no lago de fogo, e todos os adoradores do anticristo morrerão com a espada que sai da boca de Jesus. Imediatamente morrerão. E aqueles crentes que não estavam prontos para ser arrebatados, porque ainda não estavam puros, ficarão na terra. Pronto. Esses crentes aí é que vão sim encher a terra novamente. E aí eu postei uma mensagem lá no meu Instagram e postei também aqui, mostrando o que vai acontecer no milênio. Eu postei úteros artificiais que estão sendo agora testados como úteros para colocar crianças que nascem prematuras, para ela terminar de se desenvolver. E aí eu postei dizendo, gente, é assim que irão nascer as crianças durante o milênio.
E muita gente não quer acreditar que serão assim. Ah, irmã Nábia, mas de Noé para cá não foi desse jeito. Foi só a família de Noé e encheu a terra. Acontece que de Noé para cá, eu não sei se foi 4 milênios por aí, eu não sei quantos milênios. Então, do arrebatamento até o fim do mundo é apenas 1 milênio. É só um. Então não tem mais tanto milênio para poder esperar o povo se reproduzir sozinho. Então, as pessoas que ficam na terra, claro que muitos vão ter filho deles mesmos, mas vai se levantar um governo e o próprio governo vai usar a tecnologia para fabricar crianças dessa forma, com úteros artificiais. Por quê? Porque eles querem encher a terra. A terra hoje tá maravilha. Tem muita tecnologia. Mas vai ficar pessoas... Vamos supor que no Brasil vai ficar pelo menos umas 30 pessoas. Vocês acham que dá para recuperar o Brasil todo em 1000 anos com 30 pessoas? Não, essas 30 pessoas vão começar... Uma dessas 30 pessoas vai ser o presidente do Brasil e vão começar a fazer exatamente... usar a tecnologia para criar crianças em laboratórios artificiais, em úteros artificiais. Em úteros artificiais. Ah, então vão nascer monstros, vão nascer sem alma. Eu acho que são um povo que não tem entendimento, fica inventando coisa que não tem cabimento, gente. Hoje nós vemos a tecnologia evoluiu tanto que as mulheres que não conseguem engravidar normal, elas fazem algo chamado fecundação in vitro. A fecundação in vitro é quando ela pega lá o negocinho, o esperma do homem, coloca lá numa agulhinha bem fininha e coloca dentro do óvulo da mulher e implanta lá no útero da mulher. Então essas crianças não nasceram monstros, nasceram crianças normais. Não nasceram sem almas, nasceram normais. Então o povo, eu acho que às vezes falta inteligência, então será assim. Como já existem vários bancos com esperma de homens, e muitos países têm isso. Muitos bancos com espermas de homens. Então o próximo governo que entrar nos países depois do arrebatamento usarão esses espermas para poder fazer fecundação in vitro, mas as crianças serão geradas em úteros artificiais. E a tecnologia, olha, vai dar um salto assim da noite pro dia que a gente ainda vai ver isso antes do arrebatamento. Você vai ver que essa notícia ainda vai vir, olha, a primeira criança gerada em útero artificial da história. Vai nascer normal, vai nascer perfeita. Pelo contrário, através disso dá para criar super crianças. Com olhos azuis como quiser, cabelos loiros como quiser, porque dá para fazer assim. Então dá para fazer uma raça só de loiros. Entendeu? Então assim, no começo será assim. Ah, mas as mães vão aceitar isso? Não é que as mães vão aceitar, gente. Existem bancos onde guarda espermas de homens, onde guarda óvulos de mulher para poder fazer essas fecundações. Então o governo que ficar depois do arrebatamento irão fazer isso para poder encher os países, porque ficaram pouquíssimas pessoas para trabalhar. Imagina, hoje o Brasil é sustentado pelo agro. Imagina, não fica ninguém do agro para trabalhar. Como é que come se não tem mais agro? Então, o governo, ele pensará assim, olha, vamos ter que fazer isso. E essas crianças serão crianças sem pais, crianças sem mães. Serão crianças educadas pelo governo que estiver no poder nessa época. Né? Se for um crente mesmo, né? Porque a maioria vai ficar crente. Então os crentes que ficarem após o arrebatamento são eles que irão falar para as próximas gerações. Olha, nós vimos Jesus ao vivo. Nós vimos o anticristo reinar na terra. Então as próximas gerações ouvirão falar de Jesus, sim. Ouvirão falar do que nós ouvimos. Eles terão sim Bíblias. Porém é algo novo que vai acontecer dentro do milênio. E Deus ministrou no meu coração no começo, quando Deus me chamou para pregar o Apocalipse, que foi em 2023, quando Deus, ele fala comigo que estava abrindo o livro do Apocalipse para me dar entendimento daquela palavra, e Deus falava, prega esta palavra que hoje eu te ensino. E Deus falava também, não só isso, o Espírito Santo de Deus que ministrava, né, todo esse conhecimento que Deus foi me dando, também ministrou que as 2 testemunhas que virão, são elas que irão profetizar
para a geração do milênio. São elas que vão deixar um livro escrito. Como que a geração do milênio vai ser salva? O povo, antes do dilúvio, no tempo da lei, né? No tempo da lei, vamos lá para o tempo da lei, era salvo por conta da lei. Quem vivesse as leis de Moisés, praticasse bem corretamente, esse seria salvo. Os fora da lei, claro que não. Pronto, ali era o tempo da lei. No tempo de Jesus é o tempo da graça. Como é que se salva? Primeiramente, reconhecendo Jesus como Salvador, confessando e obedecendo também às suas leis, os seus mandamentos. Então, agora, depois do arrebatamento, as duas testemunhas dirão. Porque o tempo da graça, que é a que nós estamos, vai acabar com o arrebatamento. O tempo da graça acaba aí. Então as duas testemunhas virão não só para profetizar. Porque as duas testemunhas virão para profetizar e não para pregar o evangelho, porque o evangelho já está pregado. Eu e você já sabemos do evangelho. Então as duas testemunhas virão com esse propósito de perturbar as nações com as suas profecias, mas também eles vão deixar uma palavra para a próxima geração. A próxima geração vai ouvir e ver e saber como é que elas vão se salvar. Porque muita gente diz, então quer dizer que quem nascer depois não vai ser salvo? Vai. Mas não está para nós saber, porque nós não fazemos parte da nova geração. Nós fazemos parte dessa geração. Então, para essas gerações, nós sabemos o que é que nós temos que fazer para ser salvo. Agora, as duas testemunhas, quando estiver dentro de Israel, durante o reinado do anticristo, profetizando, elas também pregarão para a próxima geração e não para nós. São elas que irão dizer o que deve fazer e o que vai acontecer durante o milênio. Porque durante o milênio, primeiramente, Satanás está preso. O mundo não está na influência de Satanás. Aí o povo diz, então é bom. Então vou ficar, porque vai ser bom. Não vai ser bom. Imagina, milhões e milhões e milhões de pessoas morreu ao mesmo tempo com a palavra que Jesus disse, uma podridão que vai estar no mundo. Fora isso, o sol vai se apagar. Não sei se vai nascer um outro sol. Não sei o que vai acontecer. Só quem ficar que vai saber. Só sei que vai ter sim nova geração. E não tem não, irmã Nábia, você está mentindo. Então, minha filha, você está precisando ler a Bíblia. Vamos ler aqui. Onde é que diz que tem? Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Pronto. E o que vai acontecer? E ele sairá a enganar as nações. Se tem nações, então é porque tem muita gente. Aqui está dizendo que as nações já foram recuperadas. Ele vai voltar a enganar as nações. Pouquíssimo tempo para ele. O que diz? Sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Muita gente. E o Gog e o Magog, cujo o número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. E subiram sobre a largura do arraial. E subiram sobre a largura da terra. E cercaram o arraial dos santos. E a cidade amada. Mas Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo. Aqui já não é preso. Viu como é depois do milênio? Agora ele já é lançado no lago de fogo. Então, o que é que acontece? Depois do milênio, muitas nações vão se recuperar, inclusive Israel. Israel não vai ficar bem pequenininho como é hoje. Israel vai ficar bem grande, porque o lugar de refúgio de Israel, ou seja, quando o anticristo for reinar em Israel, ele vai invadir Israel com os 200 milhões de soldados. Dali de Israel, nesse exato momento, Deus vai tirar apenas as primícias. Edom e Moabe. Os outros ficam dentro de Israel, vão suportar o reinado do anticristo dentro de Israel. Então, Deus vai levar os 144 mil junto com Edom e Moabe para o deserto. Esse deserto se tornará o novo lugar de Israel, o arraial dos judeus. Então, muitos judeus também ficarão, não esses que eu estou dizendo, muitos judeus ficarão e eles recuperarão suas terras. E enlarguecerá suas terras, não será pequena. Por causa desse versículo, é que o povo fala o quê? A guerra do Gog e Magog é só uma, e é só depois do milênio. E não é. É duas guerras do Gog e do Magog, como eu estou dizendo, como eu estou vendo. Porque na guerra do Gog e do Magog, lá do Ezequiel 39...
essas pessoas que foram mortas, elas levam 7 meses para enterrar. E aqui não tem isso. E aqui não tem dizendo que foi enterrada. Não, aqui já é julgamento total. Deus já julga logo Satanás, já lança Satanás no lago de fogo. E na primeira ocasião, Satanás nem é preso. Na primeira guerra, Satanás nem é preso. Satanás só é preso quando acontece o arrebatamento, ele fica preso. 1000 anos. E nesse daqui, ele não está preso, ele já foi lançado no lago de fogo. Então você vê que tem 2 guerras com 2 cenas repetidas. Só que a diferença é de quê? A diferença é que essa guerra aqui do Gog e do Magog ele vai cobrir o arraial dos judeus da largura da terra. Da largura da terra. Naquela primeira ocasião não é da largura da terra. Ezequiel 39 é apenas aquelas nações ali, ó, aquelas nações árabes. Nações árabes que estão ali lutando. Não é o mundo todo que está lutando. Então tem 2 coisas diferentes. Então voltando para o milênio. O milênio é exatamente isso. Então durante o milênio, meus irmãos, estas coisas que irão acontecer é exatamente isso que eu falei anterior. As pessoas que irão nascer, muitas delas durante o milênio, não vai ter pai nem mãe. Imagina, as pessoas vão nascer sem pai, sem mãe. Tipo propriedade do governo, infelizmente. Mas isso só no começo. Porque muitas dessas pessoas que nascerem, eu acredito que eles vão priorizar os homens, né? Nascimentos de homem para poder trabalhar. Mas aí quando essas crianças crescem, quando elas crescem, elas vão casar, vão ter filho normal, entendeu? Eu acredito que só no primeiro momento. Mas eu sei que o milênio é coisa que não é para nós saber. Tem coisa que é só para depois, como isso que Deus me fez entender, que as 2 testemunhas, elas que vão dizer o que vai acontecer, como que essas pessoas serão salvas, o que vai acontecer antes do juízo final, quais são os sinais que Deus vai deixar de que já está perto de acontecer o juízo final, porque Jesus deixou sinal para nós perceber que já estaria perto o arrebatamento. Então também Deus vai deixar sinais para eles, entendeu? Então, a irmã que está dizendo aqui, qual é a guerra do Armagedon? É a batalha do anticristo com Jesus. Jesus vence. Batalha do Armagedon é exatamente essa, a batalha do anticristo com Jesus. Jesus lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E todo mundo que aceitou a marca da besta morre. É a guerra do Armagedon. Amém? E aí nós vamos ver aqui novamente só o texto de Apocalipse 21, só para você entender. Vi um novo céu, vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, acabou. E o mar já não existe. Ou seja, na nova terra não vai ter mar. Não tem. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Como eu já falei, como o anticristo, irmãos, vai tomar esse Israel aqui vai se chamar Babilônia, a meretriz, Palestina. Então aqui se tornará o trono de Satanás, morada de demônios e toda aves imundas. Jesus não vai descer uma cidade do céu para colocar lá em cima do trono de Satanás. Porque Deus não quer o subejo de Satanás. Ele já tem uma cidade sagrada para nós na eternidade. Aí quando o povo diz, não, mas descia do céu. O problema é que o povo não analisa o texto. Quando João ele vai contar todas essas visões, ele fala que levou-me em espírito a um grande e alto monte. Ele não está mais na terra. Onde ele está vendo todas essas visões já não é na terra. Deixa eu só bloquear aqui um filho de buraco. Ô, olho das trevas. Vai lá pro teu canal, então. Intolerância religiosa. Tô nem aí. O que você acha, o que você fala. Vou continuar falando. Achou ruim que se saia. E então, João, ele é levado em espírito a um grande e alto monte. Não é aqui. Aqui não tem monte. A grande e alto monte. Ele foi em espírito. Já não é aqui. E lá onde ele estava, ele viu a cidade santa.
É a nova, não é a antiga, não é a velha Jerusalém, é a antiga Jerusalém. E aí ele viu que essa Jerusalém descia do céu. Quando fala descia, o pessoal pensa que está descendo, igual a nave espacial, porque teve gente lá no Instagram dizendo que a Nova Jerusalém é uma nave espacial que vai pousar aqui. É falta de mente espiritual para entender. Quando diz que descia do céu, vamos dizer, você já subiu no monte? Você sabe o que é uma montanha? Para você subir até a montanha, você precisa subir. Para descer, você precisa descer. É exatamente isso. O céu e a nova terra, a cidade santa, é emendada com o céu. Porque nós vamos ir até o céu de Deus. Nós teremos acesso ao céu de Deus. É emendada com o céu. Por isso que diz que desce. Porque o céu de Deus, onde vai ficar o trono, é mais alto do que este lugar. Só que tem acesso. Por isso que desce. Porque é emendada. O apóstolo João não sabe explicar. Mas é assim, emendada. É uma subida. Por isso que desce. Ah, mas está descendo. Não é porque está descendo que vai descer para a terra. Porque ele não estava na terra, ele estava em um alto monte e ele viu desse monte essa cidade. E em nenhum momento ele está dizendo que desceu para a terra. Ele viu essa cidade que descia do céu, ou seja, que era emendada com o céu. Pronto? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará. Ou seja, o próprio Deus vai habitar lá. Então não é na terra, porque Deus não vai habitar na terra. É exatamente como eu estou dizendo. A cidade aqui e o trono de Deus aqui. Deus vai habitar com eles. Tá aí, gente. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Viu? Como eu falei no começo, primeiras coisas já passaram. O que é que faz parte das primeiras coisas? O nosso corpo vai passar, por isso receberemos um novo corpo. Essa terra vai passar, por isso que nós iremos morar em uma nova terra. Essas casas vai passar, por isso que lá ganharemos novas casas. Faz parte do novo corpo. Um corpo imortal. Toda essa grandeza. O que faz parte das primeiras coisas? A dor, a morte, o pranto. Por isso que Jesus faz questão de dizer, ó, Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Porque a morte faz parte dessa terra. E na nova terra não. Então não é essa terra que Deus vai restaurar. Não é. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Deus é poderoso, gente. Tem muita gente que limita o poder de Deus. Porque Deus vem restaurar essa terra. Ele não tem fé para acreditar que Deus tem poder de fazer outra terra. Deus é tão poderoso que ele tem poder de fazer trilhões de terra. Trilhões e milhares. Imagina uma só. Uma só. Ele já fez essa nova terra. Amém? Então, nós temos que lutar, irmãos, para herdar esse novo céu, essa nova terra. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. É esses textos que eu sempre anoto, tá bom? Para você entender, para você compreender um pouquinho. Que nós precisamos apenas analisar a palavra de Deus, né? Meu Deus, eu acabei de... Eu acho que as pessoas chegam atrasadas. A irmã está dizendo: irmã, e quem ficar aqui no milênio e não aceitar a marca da besta vai ser salvo? Por isso que tem que chegar antes. Ou então chegou e não entendeu o que eu falei. Gente, a marca da besta é agora, para nós. Não é para o milênio, não. É para nós. É para o tempo nosso. É já já. Não vai dar 4 anos e a marca da besta já vai surgir. Entende? E o que acontece? O anticristo reina. E quem não receber a marca da besta não significa que vai ser salvo só porque não recebeu. Porque a salvação não se trata de não aceitar a marca, mas também se aceitar já está condenado. Porque se você voltar em Mateus 25, as 5 prudentes que são imprudentes, crentes, ficaram, não subiram. Só as prudentes subiram. Então, depois do reinado do anticristo, vem o arrebatamento, e depois do arrebatamento vem o milênio, tá bom? Depois do milênio não tem esse negócio de marca da besta, não vem.
A marca da besta é para nós, para essa geração aqui, que é a mais pior de todos os tempos. É a mais perversa, é a mais cruel. É essa geração aqui que joga o nome de Deus na lama. Então Deus vai mandar a provação da grande tribulação é para essa geração mesmo. Porque essa aqui merece. Merece. Coitada das crianças que nasceram no milênio vai ganhar a marca da besta. Coitada delas. Não, quem vai receber é essa geração. É essa geração que merece o pior castigo. Pior. A geração que não deu ouvidos para Noé, qual foi o castigo? Dilúvio. Essa geração que não dá ouvidos, qual é o castigo? O anticristo. Vai levar todos como um dilúvio, porque o povo deles vai encher a terra como um dilúvio. E já está enchendo. Então, os crentes que ficar no arrebatamento, aí é com você. Se você vai ser salvo, se não vai ser salvo, isso aí a Bíblia não está dizendo. Só vai saber depois. A Bíblia não está dizendo, porque a Bíblia foi escrita para essa geração. Para a geração do milênio, ainda vai se escrever o livro para eles. Que as duas testemunhas virão exatamente para dizer para eles. Para a pessoa que nascer no milênio. As duas testemunhas que virão para dizer o que é que vai acontecer no milênio. Qual é a salvação, como que vai ganhar a salvação, o que é que tem que fazer para ser salvo. Então, se vocês quiserem ficar no milênio para saber... Eu que não quero. Por isso que eu não tô nem aí. A nossa vida, irmão, não é preciosa para nós. Pelo menos quem espera realmente garantir o céu não tem a vida como preciosa. O apóstolo Paulo não tinha a vida dele como preciosa. Para ele morrer era ganho. Claro, ia sair desse sofrimento, né? Então, essa live aqui é sobre o milênio. Não vou estar dando explicações de outras coisas.